Tratar sobre o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil é um tema que a gente tem que ter muito cuidado. É um tema extenso, extremamente detalhista, em que a sua leitura vai decidir o destino do resultado da sua prova. O que acontece? Para falarmos sobre o Conselho Federal, eu decidi concentrar a nossa conversa em 4 pontos. Primeiro, composição. Segundo, competência. Terceiro, diretoria. Quarto, o voto. Sobre o segundo ponto, competência, eu vou lhe dar uma dica. Leia o artigo 54 da Lei 8.906 de 94. Por que eu lhe peço isso? Porque se nós formos tratar de cada uma das competências que o Conselho Federal é dotado, nós vamos passar aqui talvez até a data da sua prova da ordem. E isso não vai resolver o seu problema. Portanto, fica muito mais fácil se você fizer uma leitura atenta do artigo 54 do que nós ficarmos aqui discutindo ad eterno todas as competências que são atribuídas ao Conselho Federal da OAB. Mas nem por isso a sua leitura está dispensada. Começando, composição. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil é composto pelos conselheiros federais, que são eleitos em número de 3 por estado que representam, certo? 3 titulares, aí tem os suplentes também, mas eu estou falando da composição do Conselho. Composição do Conselho, as delegações estaduais de seus conselheiros federais, certo? E, necessariamente, os seus ex-presidentes, que são membros honorários vitalícios, a quem é dado tão somente o direito de voz, mas eles são componentes também do Conselho Federal. Com relação à sua diretoria, competência, conforme eu já havia falado, leia o artigo 54 da Lei 8.906. Com relação à diretoria, a diretoria ela é composta por um presidente, por um vice-presidente, o secretário-geral adjunto e o homem do dinheiro, ou a mulher do dinheiro, tesoureiro, certo? O presidente ele tem como competência a representação nacional e internacional da Ordem dos Advogados do Brasil. O seu voto, daqui a pouco a gente vai falar da questão do voto, mas lembre-se, o voto do presidente é sempre o voto de qualidade. Voto de qualidade. Sempre. Certo? Com relação ainda à competência do presidente, cabe a ele a administração patrimonial, certo? Da Ordem dos Advogados do Brasil. Sobre o voto. O voto do presidente é um voto de qualidade. Agora, a votação é feita sempre, feita, por regra, por delegações. Uma delegação, por exemplo, digamos o meu glorioso estado do Tocantins. Quem tiver no Tocantins pode procurar aí um preparatório para a OAB que chama Revisão Show. É de um advogado muito inteligente, muito bom advogado, chama Thiago Peres. É um advogado de Palmas, tal. Ele é o cabeça desse Revisão Show, muito bom, procure ele. Mas eu estou falando do Tocantins apenas para citar. Delegação do Tocantins, ela vota como um voto, certo? Os 3 se reúnem nas matérias a serem discutidas perante o Conselho e se reúnem como delegação. Dão um voto, a não ser no caso de escolha da diretoria, em que cada membro tem o seu voto, certo? Disso, conclui-se que as delegações, elas votam sempre como um corpo só e não votam em matérias de seu interesse. Quando o interesse é daquela delegação, ela não participa da votação. Sobre Conselho Federal da OAB, friso novamente, leia o artigo 54. Lá estarão expressas as competências que tem o Conselho Federal da OAB, que é a entidade suprema da Ordem dos Advogados do Brasil, com personalidade jurídica própria, que presta serviço público relevante, defensora da Constituição, da ordem democrática,
Leia, aprenda, congregue essa instituição. Para você, sucesso!